Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os que estão conectados conosco para esse momento especial. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de uma maneira muito especial. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus nesta hora, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no final do versículo 13, onde está escrito: e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É muito comum a gente observar numa família, por exemplo, que as crianças elas tentam imitar os seus pais. Também, até mesmo no meio cristão, pregadores que são mais conhecidos são imitados por muitos novos que estão surgindo e que estão pregando a palavra de Deus. Também jovens muitas vezes tentam imitar artistas em alguns costumes e algumas coisas. Então é um procedimento comum as pessoas imitarem outras pessoas. Agora a pergunta é: e nós, como cristãos, a quem nós vamos imitar? E é claro, a palavra de Deus, ela nos desafia a nós imitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, a nós cada vez mais nos assemelharmos a Ele, porque Ele é o nosso modelo e a nossa referência. Na Bíblia, nós temos os evangelhos que nos descrevem a biografia do Senhor Jesus. Ali está registrado quem Jesus é, o que Ele fez. Mas, de fato, eu creio que a melhor biografia é uma biografia viva. É exatamente as nossas palavras, as nossas ações, cada vez mais sendo movidas e cada vez mais identificadas com o Senhor Jesus, que nós amamos e a quem nós professamos como Senhor das nossas vidas. Sabe, se de fato todos os cristãos fossem aquilo que professam ser, ou que a Bíblia ensina que devemos ser, não haveria dúvidas a respeito do que significa o verdadeiro cristianismo. E eu creio que não haveria dúvidas a respeito das pessoas saberem, entenderem quem é efetivamente o Senhor Jesus. Por isso, de nós imitarmos o Senhor, de nós cada vez mais nos assemelharmos a Jesus, é um tremendo desafio. É um tremendo desafio a todas as pessoas que se chamam filhos de Deus. O nosso texto, ele nos conta, nos fala de Pedro e João. Pedro e João, no início da igreja primitiva, após o Pentecostes, se levantaram e começaram a pregar a palavra de Deus, operar milagres, e as autoridades os prenderam e os trouxeram para uma reunião pública. E ali Pedro e João puderam fazer uso da palavra, e aquelas pessoas ficaram tão impressionadas com aquilo que aquelas pessoas falaram, com aquilo que aquelas pessoas estavam realizando em nome do Senhor Jesus, que elas não tiveram dúvidas, elas tiveram que reconhecer que aqueles homens tinham estado com Jesus. Esse é o desafio para você, é o desafio para mim, que as pessoas, ao nos conhecerem, necessariamente tenham que reconhecer que nós estivemos com Jesus. Este é o desafio para a igreja nos dias de hoje, em que nós cada vez mais somos assaltados por tantas coisas, onde cada vez mais o evangelho ele é confrontado, onde cada vez mais princípios e valores tão caros para nós são vituperados, são negligenciados, muitas vezes até mesmo ridicularizados. É nesse meio que Deus precisa de um povo que verdadeiramente retrate o caráter de Jesus.
Um povo que viva exatamente assim como Cristo viveu. E isso é desafiador e é necessário, é preciso que você e eu entendamos. Hoje nós, que nos professamos cristãos, nós precisamos ser retrato muito claro e vívido do Senhor, no qual nós cremos e o qual nós confessamos como Deus da nossa vida. E a pergunta é, no que nós devemos imitar a Jesus? Eu vou citar algumas coisas. Em primeiro lugar, imitar Jesus na ousadia. Aqui no nosso texto, justamente nós vemos a ousadia dos apóstolos, que mesmo sendo pessoas iletradas, pessoas sem grande cultura, mas abriram a boca e testemunharam, que deixaram aquelas autoridades simplesmente admiradíssimas e que tiveram que reconhecer que aqueles homens tinham estado com Jesus. Deus precisa de pessoas ousadas, que não se envergonhem do Evangelho. Aliás, Jesus, ele diz uma palavra muito forte a respeito disso no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 38. Jesus diz assim: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Aqui há um chamado do Senhor Jesus a que nós não nos envergonhemos, que nós sejamos pessoas corajosas, pessoas ousadas e que aproveitemos cada oportunidade para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque entendo que ele é o poder de Deus para a salvação. Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 8, Timóteo, não se envergonhe deste Evangelho. Então nós temos recomendações nas Escrituras de que o povo que se chama pelo nome de Jesus não se envergonhe do Evangelho, seja um povo ousado, seja um povo corajoso, isso é, um povo que não desonre jamais em nenhum momento o Senhor Jesus, que não desonre jamais a palavra do Senhor, mas que de fato esse povo ele ande por fé e ele viva a verdade de Deus e professe isso de todo o coração. Então, um primeiro desafio para nós cristãos, especialmente no contexto que nós vemos hoje, é nós sermos pessoas ousadas, que não se constranjam, que não se atemorizem, mas que testifiquem de Jesus em todo lugar. Segundo ponto que eu gostaria de citar é sermos ousados no espírito amoroso que Jesus manifestou. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos perceber que a vida de Jesus se pautou pelo amor. Ela foi caracterizada por uma vida de amor. Então, um espírito de amor imperava no coração de Jesus e tudo o que ele fazia, tudo o que ele dizia era motivado pelo amor. Por isso, nós sempre precisamos pensar movidos pelo amor. Nossas palavras, elas têm que ser palavras sempre amorosas. Nossas ações têm que ser ações movidas pelo amor. Que as pessoas olhem para nós e tenham que chegar à conclusão de que nós estivemos com Jesus, isto é, que nós tivemos uma experiência real com Jesus, uma experiência que nos transformou, não apenas na nossa designação, mas que essa mudança aconteceu lá dentro, mudando o nosso caráter, transformando completamente a nossa vida e fazendo de nós pessoas que vivam os princípios da palavra com intensidade e com responsabilidade. O desafio para cada um de nós é sempre fazermos o bem às pessoas. Se nós vivermos com esse desejo
com esse foco, com certeza nós vamos estar sempre refletindo o caráter de Jesus. E as pessoas vão olhar para nós e vão ficar admiradas e vão reconhecer que de fato Jesus é Senhor da nossa vida e que nossa relação com Ele é séria e que essa relação transformou verdadeiramente a nossa vida e fez de nós verdadeiros discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, nós precisamos cada vez mais incorporar virtudes que há no Senhor Jesus Cristo e reproduzi-las, repercuti-las nos nossos relacionamentos, de tal forma que as pessoas possam ver Jesus verdadeiramente na nossa vida. Uma terceira área em que nós temos que imitar o Senhor é na sua santidade. O apóstolo Pedro, ele cita no capítulo 2 da sua primeira carta, no versículo 22, que Jesus não cometeu pecado e nenhum engano saiu da sua boca. Então Jesus, ele foi perfeito, ele foi tentado à nossa semelhança, enfrentou circunstâncias difíceis, pessoas tentando prejudicá-lo, pessoas falando mal dele, mas a palavra diz em que em nenhum momento o Senhor pecou. Então a pergunta é, podemos nós também viver sem pecado? Eu digo que 100% não, mas o que a palavra nos ensina e nos desafia é que nós cresçamos em santidade na medida em que nós nos relacionamos com o Senhor. A palavra diz que quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. E quando nós nos sujeitamos ao Espírito, quando nós deixamos que o Espírito controle a nossa vida, nossos pensamentos serão dirigidos pelo Espírito, nossas palavras serão dirigidas pelo Espírito, nossas ações serão dirigidas pelo Espírito, nossas reações serão dirigidas pelo Espírito. E é claro, quando o Espírito está no controle, nós vamos sempre viver segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus ensina e quer para cada um dos seus filhos. É desafiador? Claro que é, mas este é o desejo do Senhor para a vida de cada um de nós. Precisamos mais e mais estar no controle e na direção do Espírito Santo. Eu creio que Romanos 12:2 é muito desafiador nesse tempo, onde Paulo diz, não se conformem com este mundo. Conformar-se significa não se deixe moldar pelo sistema. Quem precisa necessariamente nos moldar é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Portanto, quanto mais nós lermos e formos sensíveis a esta palavra, quanto mais o Espírito agir em nós, mais nós seremos transformados na nossa forma de pensar e conheceremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e seremos movidos pelo Espírito para viver esta boa e perfeita vontade de Deus na nossa vida cotidiana. É imitar a Cristo. Aqui o texto diz que as pessoas se admiraram, reconheceram que aqueles homens tinham estado com Jesus. Quando alguém está com Jesus, a sua vida é transformada pelo poder de Deus. Uma quarta área em que nós devemos imitar a Cristo é na sua abnegação. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus nunca buscou seus próprios interesses. Jesus sempre focou os interesses do próximo, das pessoas ao seu redor. Tanto é que há no evangelho um relato em que a família de Jesus veio para pegá-lo, para prendê-lo, porque a própria família achava que ele estava louco, justamente por causa da sua entrega às necessidades das pessoas. Ele está sempre se gastando em prol dos doentes, dos paralíticos, dos problemáticos, dos necessitados, enfim, pessoas que precisavam do seu auxílio. Jesus, ele se empenhou de todo o coração, focou essas pessoas. Por isso, nós somos chamados também para abrirmos mão dos nossos interesses, termos uma autonegação, negar-nos a nós mesmos
O ser humano é tão egoísta, ele corre atrás dos seus próprios interesses. Jesus nunca focou isso. Jesus focou sempre a necessidade das pessoas. E é nisso que nós somos chamados e desafiados também a imitar o nosso Senhor. Uma outra área que a palavra de Deus nos desafia a imitarmos o Senhor é na sua vida de piedade. Vida de piedade significa o nível de relacionamento e comunhão com o Senhor. Jesus, a vida de Jesus se caracterizou pela oração. Nós vamos ler nos evangelhos constantemente Jesus se retirando para um lugar isolado para que pudesse ter o seu tempo na presença do Pai. É nisso que nós temos que imitar o Senhor. Jesus amava a palavra. Ele estava sempre girando em torno da palavra, dos ensinamentos do Velho Testamento, a lei, os profetas, os salmos, verdades que estavam registradas no tempo e que pautaram a vida e o ministério do Senhor Jesus. Nós somos chamados exatamente para amarmos essas mesmas coisas, mas também vida piedosa no sentido de obediência a esses princípios. Não adianta apenas conhecê-los, mas o desafio para a igreja hoje é sujeitar-se a essa palavra e colocá-la em prática. Isso é estar com Jesus. Isso é ser influenciado por Jesus. Isso é ser transformado por Jesus. Isso é ser conformado com o caráter do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos cada vez mais aprender a ser dependentes do Senhor Jesus, sermos dependentes do nosso Pai. Cada vez mais nós estamos afinados com a vontade do Senhor e andarmos nesta vontade de todo o coração, para que assim nós possamos reproduzir o caráter de Cristo e as pessoas possam olhar para nós e possam ver em nós um retrato vivo de quem é Jesus e do que significa uma pessoa verdadeiramente cristã. Uma sexta área em que nós temos que imitar o Senhor é na sua prontidão em perdoar. Jesus, ele é uma referência no perdoar. Lá em Lucas 23, 34, quando Jesus estava crucificado e a multidão estava zombando dele, ele disse àquela multidão: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa hora, no teu dia a dia pessoas vão te ferir, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão te caluniar, pessoas vão tentar te prejudicar. Esta é a realidade hoje no mundo. Pessoas que não têm Deus, às vezes até dentro da igreja nós temos algumas dificuldades, imagina fora. Por isso nós temos que ser sempre movidos pelo Espírito do perdão. Temos que perdoar, assim como Jesus perdoou. O desafio para você e para mim é nós jamais retribuirmos o mal com o mal. Nós somos chamados para retribuir o mal com o bem, o rancor com o perdão. Então, estar com Cristo é imitá-lo em todas as áreas para que nós possamos refletir o senhorio e o governo de Jesus e da palavra na nossa vida. Repito, nós vivemos dias cada vez mais desafiadores e como filhos de Deus, como cristãos, nós precisamos necessariamente refletir sobre a realidade ao nosso redor. Hoje, cada vez mais, valores e princípios que nós prezamos tanto estão sendo contestados. Pessoas estão tentando simplesmente desfigurar tudo isso com ensinamentos completamente equivocados, errados. E nesse meio, o Senhor com certeza espera que a sua igreja, ela seja uma igreja comprometida com o Senhor, uma igreja que esteja com Jesus, isso é,
que se relacione, que busque, que tenha comunhão, que se deixe ensinar e, acima de tudo, uma igreja que obedeça os princípios, que não seja contaminado por essas aberrações que existem ao nosso redor, mesmo no meio chamado evangélico. Pessoas que estão simplesmente deturpando o evangelho, estão se deixando contaminar pelos ensinamentos errados, e Deus nos chama para nós verdadeiramente sermos um retrato do Senhor Jesus, sermos um evangelho vivo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desafio. É fácil? Não. É possível? Claro. Por quê? Porque o Senhor disponibiliza todos os recursos que nós precisamos para podermos ser o povo que Deus deseja que sejamos. Então hoje nós somos chamados para sermos uma biografia viva, escrita pelas palavras e ações que nós vivemos como cristãos. O Senhor quer que nós reproduzamos quem é Jesus através da nossa vida, que nós vivemos em qualquer lugar, que nós reflitamos verdadeiramente a presença do Senhor, o governo do Senhor na nossa vida, para que então as pessoas, elas necessariamente tenham que chegar à conclusão que chegaram as pessoas quando estavam ali ouvindo Pedro e João e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, seja uma pessoa que ame o Senhor, que tenha compromisso com o Senhor, que conheça o Senhor, que ame o Senhor e que obedeça o Senhor e a sua palavra em todo o tempo e em todas as situações. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Eu quero orar. Senhor Deus, vivemos como igreja dias desafiadores, em que cada vez mais princípios e valores antigos, Senhor, estão sendo atacados, meu Deus, estão sendo repudiados, ó Deus, estão, ó Deus, sendo negados, comentado que não é mais bem assim, que é diferente. Pai, nesse meio, o Senhor, ó Deus amado, tem uma igreja que o Senhor quer que o represente dignamente, uma igreja que o Senhor deseja que ela guarde no coração e na prática as verdades da palavra de Deus, que ela repercuta isso nessa sociedade de todo o coração, que ela não abra mão de forma alguma de absolutamente nada das verdades das Escrituras, que essa igreja creia que as Escrituras, elas são um absoluto de Deus e que, portanto, são a verdade única e que deve ser crida e que deve ser obedecida pela palavra do Senhor. Eu oro por cada pessoa que está conectado conosco nesta hora. Pai, talvez pessoas estão sendo atacadas, talvez pessoas estejam debaixo de lutas. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor libere uma porção nova do Espírito Santo, Pai, para fortalecer essas pessoas, para que elas não cedam ao engano, não cedam à mentira, de forma e de maneira alguma. Pai, mas voltem-se sempre de novo ao Senhor, busquem graça em Deus, busquem força no Senhor, para poderem permanecer inabaláveis, Pai amado, e poderem ser, sim, um testemunho vivo do caráter de Jesus, todos os dias em todo lugar. Pai, em nome de Jesus, levanta uma igreja, que quando as pessoas olham para ela, elas têm que reconhecer que esta igreja tem estado com o Senhor. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero só lembrar a nossa agenda. Nós estamos na semana do Carnaval e nós temos uma programação especial nesse final de semana e nós convidamos a todos para estarem conosco nessa programação. No sábado à noite, às 20 horas, nós vamos ter um culto e vai estar ministrando a palavra o pastor César Bianco de São Paulo. Vai ser um tempo tremendo e maravilhoso em nome do Senhor. Domingo, nós também temos 2 cultos especiais, às 9 horas da manhã e às 19 horas, presença de Deus, mover de Deus, ação do Espírito Santo, milagres e maravilhas, venha. E na segunda, também temos culto às 19h30, quando estará pregando o pastor Leandro Schubert de Alvorada.
esteja conosco nesse final de semana. Você que não vai sair, vai permanecer aqui na cidade. Venha se fortalecer, venha receber de Deus nessa nossa agenda. São noites de avivamento, noites de renovação. É o que nós intitulamos essa atividade nesse final de semana. Vai ser o mover de Deus, é o que nós precisamos, é o que nós estamos buscando. Obrigado por você ter estado conosco nesse tempo. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Amém.